Ela entrou na cama coberta de germes do hospital. E eu perdi o controle. Mandei ela sair. Agora ela nem olha mais pra mim. Então me diz uma coisa. Eu acabei de destruir meu relacionamento por algo completamente razoável ou finalmente defendi algo que nunca deveria ter sido um problema desde o começo? Porque agora eu sinceramente não sei se eu sou o vilão ou o único lúcido nessa situação. Não começou como um grande problema, nem de longe. No começo, era só uma daquelas pequenas coisas que você percebe, hesita e deixa pra lá porque não quer parecer chato. Minha namorada, vamos chamar ela de Emily, trabalha como enfermeira. Ela tem 26 anos, é absurdamente dedicada, o tipo de pessoa que pula as próprias refeições só para garantir que os pacientes estejam bem. Turnos de 12 horas, às vezes mais. Noites, fins de semana, feriados, ela tá sempre lá. E eu admirava isso nela. Ainda admiro. Mas tinha uma coisa. Toda vez que ela chegava do trabalho, ela entrava, largava a bolsa, tirava o sapato e ia direto pra cama. Ainda com o uniforme. No começo eu dizia pra mim mesmo, ela tá exausta, não faz disso um problema. Quer dizer, eu trabalho em horário normal. Fico sentado no escritório o dia inteiro. Não lido com gente doente, infecção, fluidos, nada disso. Então quem era eu para reclamar quando ela só queria desabar depois de um turno pesado? Mas aí comecei a pensar mais nisso. Aquele uniforme tinha passado o dia inteiro dentro de um hospital. Com pacientes, com doenças, com coisas que eu nem queria imaginar. E agora aquilo estava na nossa cama. Nossa cama, onde a gente dorme toda noite. Onde nossos rostos encostam no travesseiro. Onde passamos horas respirando, descansando, vulneráveis. Eu tentei ignorar, de verdade. Mas depois que esse pensamento entrou na minha cabeça, não saiu mais. Começou pequeno. Uma noite, falei de leve. Ei, talvez você devesse tomar banho antes de deitar? Tipo, coisas do hospital. Ela nem olhou, só murmurou. Eu tomo de manhã, já quase dormindo. Deixei passar. Na segunda vez, fui um pouco mais direto. Hein, tô falando sério, você passou o dia no hospital. Pode tomar um banho rápido antes? Ela suspirou, claramente irritada. Eu acabei de trabalhar 12 horas, tô morta, eu resolvo isso amanhã. E de novo, deixei passar. Porque eu não queria ser aquele cara. O namorado chato, exigente, que não entende o quanto a namorada trabalha duro. Mas o problema é que continuou acontecendo. Noite após noite. Mesma rotina. A porta abre, sapato fora, direto pra cama. Com uniforme e tudo. E cada vez isso me incomodava mais. Não só pela higiene, mas porque parecia que ela não se importava com como aquilo me afetava. Eu comecei a perder o sono por causa disso. Sem exagero. Ficava deitado ao lado dela, olhando pro teto, pensando em tudo que aquele uniforme tinha tocado, imaginando o que estava agora nos lençóis, nos travesseiros. Eu me pegava puxando o cobertor mais pra cima, como se isso fosse me proteger. Parece loucura falando em voz alta, mas no momento parecia real. E quanto mais eu tentava ignorar, pior ficava. Até que não deu mais. Uma noite, parei ela antes de deitar. Ei, por favor, só toma um banho primeiro. Ela me olhou como se eu tivesse pedido para correr uma maratona. Eu não consigo. Tô exausta. Vai levar 5 minutos. Eu já disse que faço amanhã. E foi aí que algo mudou em mim. Porque não era mais sobre o banho. Era sobre o fato de que eu já tinha pedido várias vezes e ela simplesmente ignorava, como se não importasse. Como se eu não importasse. Tentei manter a calma. Não tô pedindo muito. Só a higiene básica antes de deitar. A expressão dela mudou na hora. Você tá falando sério? Tô. Você não faz ideia de como foi meu dia. Eu sei que é difícil, Anne. Eu respeito isso. Mas essa é a nossa cama. Eu só quero manter limpa. Ela cruzou os braços. Então agora eu sou suja? Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso que você quis dizer. Eu senti a tensão crescendo, mas não consegui recuar. Não dessa vez. Eu tô dizendo que o hospital é sujo. E você tá trazendo isso pra nossa cama. Ela só me encarou. Magoada. Irritada. Exausta. Por um segundo, quase cedi. Quase. Mas aí pensei em quantas vezes isso já tinha acontecido. Quantas vezes eu fiquei quieto e mantive minha posição. Se você não quer tomar banho, então talvez seja melhor dormir no sofá hoje. No segundo em que falei isso, eu soube. Eu tinha passado do limite. O rosto dela caiu. Não de raiva. The door. Uau, ela disse baixinho. É isso que você pensa de mim? Não é. Tudo bem. Ela pegou um cobertor.
eu durmo no sofá. E assim, ela saiu do quarto. Eu fiquei parado. Parte de mim queria ir atrás, explicar, voltar atrás. Mas outra parte, teimosa, frustrada, dizia: não, isso precisava ser dito. Então eu não me movi. Deitei sozinho e pela primeira vez em semanas, dormi sem aquela ansiedade. Mas quando acordei, o apartamento parecia diferente. Silencioso. Frio. Ela já tinha saído pro turno. Sem mensagem. Sem bom dia. Nada. E foi aí que caiu a ficha. Isso não era mais sobre um banho. Tinha virado algo muito maior. Desde aquela noite, ela quase não fala comigo. Respostas curtas. Sem contato visual. Sem carinho. Como se tivesse um muro invisível entre a gente. E ele só cresce. Ela disse que eu fiz ela se sentir suja, desvalorizada. Como se tudo que ela faz, cada torno longo, cada sacrifício, não significasse nada pra mim. E isso ficou comigo, porque nunca foi minha intenção. Eu admiro ela, tenho orgulho dela. Eu só não quero germes de hospital na minha cama. Mas agora fico aqui, pensando se errei completamente, se pressionei demais, se falei de um jeito que fez ela se sentir atacada, ou se isso ia explodir de qualquer jeito. E a pior parte? Eu não sei como consertar, porque se eu recuar agora, parece que estou dizendo que minhas preocupações não importam, mas se eu não recuar, posso perder ela. E eu não sei qual dessas coisas assusta mais. O silêncio continuou. No dia seguinte. E no outro. Virou algo pesado entre a gente. Ela ainda ia trabalhar. Ainda voltava. Ainda se movia pela casa. Mas parecia uma estranha. Sem abraços. Sem conversas. Sem sorrisos. Só distância. E o pior? Ela parou de dormir na cama. Tomava banho agora, ironicamente, mas ia direto pro sofá. Ela estava fazendo exatamente o que eu pedi. Mas não parecia vitória. Parecia perda. Eu comecei a perder o sono de novo. Mas agora era por causa dela. Revivendo aquela frase na minha cabeça. Então, dorme no sofá. Soava tão dura, tão final, como um ultimato. Depois de alguns dias, tentei conversar. Encontrei ela na cozinha. Podemos conversar? Tô com pressa. Você tá me evitando. Não tô. Então por que nem olha pra mim? Ela virou. Porque toda vez que olho pra você, eu ouço o que você disse. Aquilo doeu. Você me fez sentir nojenta, ela disse. Não foi isso. Então o que foi? Eu não soube responder. Eu só tava preocupado com higiene. Ela riu sem rumor. Eu trabalho em hospital. Eu sei o que é higiene. Eu sei. Então por que você age como se eu estivesse trazendo uma praga pra casa? Eu não... Você tá. Você me mandou dormir em outro lugar. Eu não queria o uniforme na cama. Mas você falou pra mim, não pro uniforme. Pra mim. Silêncio. Eu só queria descansar quando chegasse em casa, ela disse. E naquele momento, eu percebi o quanto eu não entendia a realidade dela. Desculpa, eu disse. Mas não resolveu. Ela foi embora de novo. E naquela noite, eu finalmente me questionei de verdade. Eu tava sendo razoável? Ou tava tão focado nisso que ignorei tudo que ela estava passando? Pesquisei, li sobre higiene hospitalar. Nada era preto no branco. Tudo era cinza. E no meio desse cinza, nosso relacionamento desmoronando. Dias depois, ela chegou completamente destruída. Eu tentei falar. Ela disse, eu não tenho mais energia para isso. Era meu sinal para parar. Mas eu não parei. Você devia tomar banho. Silêncio. Ela virou, olhos vermelhos. Eu acabei de dizer que não tenho mais nada. Eu sei, mas a sua cama é mais importante que eu? Aquilo me quebrou. Eu sinto que nunca sou suficiente, ela disse. E ali, toda a minha lógica pareceu pequena. Isso não é mais sobre banho, ela disse. Eu sei. Você não me vê. Só vê um problema. Eu não quero te controlar. Mas parece... Ultimato. De novo? Eu preciso de espaço, ela disse. E foi aí que tudo desmoronou de vez. Ela pegou algumas coisas, sem gritar, sem drama, só indo embora. Vou pra casa de uma amiga. E foi. A porta fechou. E eu fiquei sozinho. Naquela cama que eu tanto quis proteger. Que agora não significava nada. Porque ela não estava nela. Dias depois, nos encontramos num café. Ela disse que conseguiu respirar longe de mim. Isso doeu. Mas era verdade. Conversamos. De verdade. Ela disse que eu estava com medo. E transformei isso em regra. Eu disse que queria conforto. Ela disse que queria se sentir segura emocionalmente. E aí, tudo fez sentido. A gente nem estava brigando pela mesma coisa. Decidimos tentar um meio termo. Nos dias em que ela estivesse exausta,
eu não pressionaria. Nos dias em que pudesse, ela tomaria banho. Mas tinha uma condição: para de me fazer sentir suja. Eu prometo. E pela primeira vez, em dias, a gente respirou. Não estava perfeito, mas estava melhor. E eu percebi uma coisa: às vezes, estar certo não é o mais importante. Às vezes, o que importa é entender quem você ama, antes que seja tarde demais. Então me diz, se você estivesse no meu lugar, você teria feito o mesmo? Ou teria agido diferente? Me conta o que você pensa, porque eu ainda estou aprendendo com isso. E se você já viveu algo onde uma coisa pequena virou algo enorme, você não está sozinho. Ela entrou na cama, coberta com os germes do hospital, e eu simplesmente explodi. Mandei ela sair. Agora ela nem consegue olhar para minha cara. Então me diz uma coisa: eu acabei de destruir meu relacionamento por causa de algo totalmente razoável? Ou finalmente criei coragem para defender um limite que nunca deveria ter virado problema? Porque nesse momento, eu sinceramente não sei se fui o grande vilão da história ou o único lúcido que ainda restou nessa situação. E o pior é que, quanto mais eu penso, menos certeza eu tenho. Isso não começou como uma briga gigante, nem perto disso. No começo, foi só uma daquelas coisas pequenas que você percebe, sente o incômodo, pensa em comentar, mas deixa pra lá porque não quer parecer dramático, controlador ou insuportável. Minha namorada, vamos chamar de Emily, é enfermeira. Tem 26 anos. Daquelas pessoas que se entregam de verdade ao trabalho. O tipo de pessoa que esquece da própria fome, da própria dor nas costas, do próprio cansaço, só para garantir que o paciente foi atendido, que a medicação saiu na hora certa, que ninguém ficou sem cuidado. Plantão de 12 horas, às vezes mais, madrugada, fim de semana, feriado, tanto faz. Se precisam dela, ela vai. E eu sempre admirei isso nela. Ainda admiro. Sério. Eu olho para Emily e vejo alguém forte, dedicada, generosa, daquelas pessoas raras que realmente fazem diferença na vida dos outros. Eu sei que o que ela faz não é fácil. Sei que o hospital não é um ambiente leve. Sei que ela lida com dor, urgência, sangue, secreção, medo, família desesperada, gente morrendo, gente nascendo, gente gritando, gente chorando. Tudo isso enquanto tenta se manter firme. Eu sei. Ou pelo menos achava que sabia. Mas tinha uma única coisa que começou pequena e acabou crescendo dentro da minha cabeça de um jeito que eu mesmo não percebi direito. Toda vez que ela chegava do trabalho, a rotina era praticamente a mesma. A porta abria. Ela entrava arrastando os pés. Largava a bolsa em qualquer canto. Tirava o sapato com aquela pressa cansada de quem não aguenta mais ficar de pé. E ia direto pra cama. Direto. Ainda com o uniforme. No começo eu dizia pra mim mesmo: ela tá exausta. Não transforma isso num problema. Porque, vamos ser sinceros, eu tenho uma rotina comum. Trabalho sentado, em escritório, ar-condicionado, reunião, planilha, e-mail, café ruim e gente reclamando de prazo. É cansativo? Claro, mas não chega nem perto do que ela enfrenta num plantão. Eu não passo o dia cercado de paciente doente. Eu não lido com infecção. Eu não fico exposto a vômito, sangue, secreção, tosse, febre, bactéria, vírus, nada disso. Então toda vez que ela caía na cama de uniforme, uma parte de mim pensava: engole isso, ela mereceu desabar. Só que aí veio a outra parte. A parte que começou a imaginar. Aquele uniforme tinha passado o dia inteiro dentro de um hospital. Encostado em leito, em cadeira, em corrimão, em gente tossindo, em gente doente, em superfícies que eu nem queria imaginar. E agora aquilo estava na nossa cama. Na cama onde a gente dorme toda noite. Na cama onde nosso rosto encosta no travesseiro. Na cama onde a gente passa horas respirando, descansando, baixando a guarda. Na cama que, pra mim, sempre foi o único lugar totalmente limpo, seguro e íntimo da casa. Eu tentei ignorar. De verdade, eu tentei. Mas depois que esse pensamento entrou na minha cabeça, ele começou a se repetir de um jeito absurdo. Virou quase automático. Ela chegava e, em vez de eu pensar, coitada, tá cansada, eu pensava, esse uniforme passou o dia inteiro no hospital. Ela se jogava no colchão e eu pensava nos lençóis, nos travesseiros, no cobertor, no meu rosto encostando ali depois. Parecia exagerado? Falando em voz alta agora parece. Mas na hora,
Não parecia. Na hora parecia extremamente real. Começou de forma leve. Uma noite, deitei do lado dela e soltei num tom casual, como quem não queria criar clima. Amor, talvez fosse melhor tomar um banho antes de dormir, né? Tipo, coisa de hospital. Ela nem abriu os olhos direito. Só murmurou. Eu tomo amanhã cedo, já meio apagando. Eu deixei passar. No segundo episódio, eu falei um pouco mais sério. Hein, tô falando real. Você passou o dia inteiro no hospital? Não custa tomar um banho rapidinho antes de deitar? Ela soltou um suspiro cansado, daqueles que já vêm carregados de irritação. Eu trabalhei 12 horas, tô destruída. Amanhã eu tomo. De novo, eu deixei passar. Porque eu não queria ser aquele cara. O namorado chato. O cara fresco. O cara que senta numa cadeira o dia inteiro e acha que entende mais sobre cansaço do que uma mulher que acabou de sair de um plantão. Então eu fui engolindo. Só que o problema é que isso não aconteceu 2 ou 3 vezes. Foi acontecendo de novo. E de novo. E de novo. Noite após noite. Mesma porta abrindo. Mesma bolsa caindo. Mesmo sapato sendo chutado pra longe. Mesma cama. Mesmo uniforme. E a cada repetição, aquilo me incomodava mais. Não era só a questão da higiene. Ou pelo menos eu comecei achando que era só isso. Mas com o tempo, virou outra coisa também. Virou a sensação de que eu estava pedindo algo simples e ela nem se importava. Como se meu desconforto fosse irrelevante. Como se eu falasse e ela simplesmente empurrasse para amanhã, porque o meu incômodo nunca era prioridade. Eu comecei a perder sono por causa disso. Sem exagero. Ficava deitado ao lado dela, olhando pro teto no escuro, pensando em tudo que aquele uniforme podia ter encostado. Pensando no que podia estar agora nos lençóis. No travesseiro, na fronha. Eu me pegava puxando o cobertor mais perto do rosto, como se isso fosse me proteger de alguma coisa invisível. Eu sei como isso soa. Soa paranoico. Soa exagerado. Soa até meio ridículo. Mas quem já entrou numa espiral mental sabe como é. Você não consegue simplesmente desligar a cabeça. Quanto mais tenta, mais o pensamento volta. E quanto mais volta, mais verdadeiro parece. Até que chegou uma noite em que eu não consegui mais fingir que aquilo não estava me consumindo. Ela entrou em casa, como sempre. Rosto abatido, olheira funda, cabelo preso, de qualquer jeito. Jeito de quem tinha passado o dia inteiro segurando o mundo nas costas. Ela largou a bolsa, tirou o tênis e foi na direção da cama. Eu levantei a mão e parei ela antes. Amor, por favor. Toma banho primeiro. Ela me olhou como se eu tivesse pedido para ela descer e subir 20 andares de escada. Eu não consigo. Tô morta. Vai levar 5 minutos. Eu já falei que tomo amanhã. E foi aí que alguma coisa mudou dentro de mim. Porque naquele momento, já não era mais sobre o banho. Era sobre eu ter falado isso várias vezes. E para ela, continuar não significando nada. Era sobre eu sentir que meu limite estava sendo tratado como capricho. Era sobre eu sentir que eu estava sempre cedendo. E ela nunca. Tentei manter a calma. Juro que tentei. Falei num tom o mais controlado possível. Eu não tô pedindo demais. É só higiene básica antes de entrar na cama. Na hora, a expressão dela mudou. Mudou completamente. O quê? Ela falou, me encarando. Você tá falando sério agora? Tô. Você não faz ideia do meu dia. Eu sei que seu dia foi pesado, Emily. Eu respeito isso. Mas essa cama é nossa. Eu só quero manter ela limpa. Ela cruzou os braços. Então agora eu sou suja? Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso que você quis dizer. Eu senti o clima ficar pesado na mesma hora. Aquele tipo de silêncio que não é silêncio de verdade. É só a tensão enchendo o ambiente. Eu podia ter recuado ali. Eu podia ter falado. Não, amor, não é você. Eu podia ter abraçado. Podia ter respirado. Podia ter lembrado que ela estava exausta. Mas eu não recuei. Porque dentro da minha cabeça, eu já estava cansado de recuar. Eu tô dizendo que o hospital é sujo. Eu falei, firme. E você tá trazendo isso pra nossa cama. Ela ficou me encarando. Não parecia só irritada. Parecia ofendida. Magoada. Cansada num nível que eu não tava medindo. Por um segundo, eu quase voltei atrás. Quase. Só que aí veio na minha cabeça o tanto de noite que eu tinha ficado acordado, engolindo aquilo, sem falar nada. E eu mantive minha posição. Se você não quer tomar banho, então talvez seja melhor dormir no sofá hoje. No segundo em que essa frase saiu da minha boca, eu soube. Eu soube que tinha passado do ponto. O rosto dela caiu na hora. Mas não de raiva. Isso teria sido mais fácil de lidar. Não. Foi uma expressão de dor. Dor mesmo. Daquelas silenciosas. Uau, ela falou baixinho. Então é isso que você pensa de mim? Não, não foi isso que eu quis. Tudo bem, ela interrompeu, com a voz baixa demais. Tá tudo bem.
Ela pegou um cobertor. Nem discutiu. Nem gritou. Nem bateu porta. Só falou, eu durmo no sofá. E saiu do quarto. Assim, simples, sem teatro, sem cena. O que, sinceramente, fez tudo doer mais. Eu fiquei parado no meio do quarto, congelado. Parte de mim queria ir atrás. Queria explicar. Queria dizer que eu não estava chamando ela de suja. Que não era pessoal. Que era só o uniforme, só o hospital, só a cama. Só a minha ansiedade falando alto demais. Mas outra parte de mim, a parte teimosa, frustrada, cansada de engolir aquilo, falou mais alto. Essa parte disse, não, você tá certo. Isso precisava ser dito. Então eu não fui. Eu deitei sozinho. E o pior de tudo, eu dormi bem. Pela primeira vez em semanas, eu dormi sem aquela agonia rastejando por baixo da pele. Sem imaginar coisa. Sem olhar para o travesseiro como se ele tivesse contaminado. Sem a cabeça girando. Eu dormi. Só que quando acordei na manhã seguinte, o apartamento estava diferente. Silencioso demais. Frio demais. Vazio demais. Ela já tinha saído pro plantão. Não tinha mensagem. Não tinha bom dia. Não tinha figurinha. Não tinha nada. E foi aí que caiu a ficha de verdade. Aquilo tinha deixado de ser uma discussão sobre banho. Tinha virado outra coisa. Uma coisa muito maior. Desde aquela noite, Emily quase não falou mais comigo. Respostas curtas. Tom neutro. Zero carinho. Zero contato visual. Como se tivesse surgido um muro invisível entre a gente. E dava pra sentir esse muro engrossando a cada dia. Ela me disse mais tarde que eu fiz ela se sentir suja. Me disse que eu fiz ela se sentir desvalorizada. Como se cada turno puxado, cada feriado trabalhado, cada refeição pulada, cada sacrifício que ela fazia não valesse nada quando chegava em casa. E essa parte ficou martelando em mim, porque essa nunca foi a minha intenção. Nunca. Eu admiro o que ela faz. Eu tenho orgulho dela. Eu falo pros outros que ela é incrível. Eu vejo quanto ela batalha. Eu só não queria germes de hospital na minha cama. Só isso. Mas mesmo assim, eu comecei a me perguntar se eu tinha lidado com tudo da pior forma possível. Se eu insisti demais? Se eu usei as palavras erradas? Se no fim das contas eu transformei uma preocupação legítima numa humilhação que ela nunca vai esquecer? Ou se isso ia explodir cedo ou tarde de qualquer jeito? E o pior? Eu não sabia como consertar. Porque se eu recuasse completamente, parecia que eu estava dizendo que meu desconforto não importava. Mas se eu continuasse firme, eu podia perder ela. E eu não sabia qual dessas coisas me apavorava mais. O silêncio não passou no dia seguinte. Nem no outro. Nem no outro. Ele simplesmente se instalou na casa. Como um peso entre a gente. Emily continuou indo pro trabalho. Continuou voltando. Continuou se movimentando pelo apartamento como sempre. Mas parecia que eu estava morando com uma estranha. Acabaram os abraços aleatórios por trás enquanto eu fazia janta. Acabaram os sorrisos cansados quando ela entrava pela porta. Acabaram aquelas conversinhas pequenas sobre o dia, sobre um paciente, sobre uma colega, sobre o trânsito, sobre qualquer bobagem. Agora, era só distância. Respostas curtas. Tom Secco. E o pior de tudo, ela parou de dormir na cama de vez. Na primeira noite depois da briga, eu achei que fosse só porque precisava de espaço. O que seria compreensível, afinal fui eu que mandei ela pro sofá. Mas aí aconteceu de novo na segunda noite. E de novo na terceira. E de novo na quarta. Toda vez que ela chegava em casa, agora ela tomava banho. Ironicamente, tomava banho. Mas em vez de vir pro quarto, pegava um cobertor e ia direto pro sofá. Aquilo bateu em mim de um jeito que eu não esperava. Porque tecnicamente ela estava fazendo exatamente o que eu queria. Tomando banho depois do plantão. Mantendo a cama limpa. Só que não parecia vitória. Parecia derrota. Parecia que eu tinha conseguido o comportamento. E perdido o relacionamento. A casa ficou mais fria à noite. Mais vazia. Mais triste. E eu voltei a perder o sono. Só que agora, eu não estava pensando em germes. Eu estava pensando nela. Pensando em como a gente saiu do normal para aquilo. Pensando em quantas vezes eu podia ter falado diferente. Pensando na frase que eu joguei nela como se fosse pouca coisa. Então, dorme no sofá. Quanto mais eu lembrava, mais pesada ela ficava. Mais dura, mais cruel, mais parecida com um ultimato. Alguns dias depois, eu tentei conversar. Encontrei ela na cozinha antes do plantão, fazendo café. Ela estava com cara de morta. Olheira marcada. Cabelo preso, de qualquer jeito. Postura caída. E eu odiei ver ela assim. Ei, eu falei, com cuidado. Ela nem levantou muito o olhar. Oi. Só aquilo já dizia tudo.
Eu me encostei na bancada. A gente pode conversar? Ela demorou alguns segundos. Depois respondeu. Tô meio atrasada. Claro que tava. Ou talvez não estivesse tanto assim, e só não quisesse ficar ali comigo. Você tá me evitando. Não tô. Então por que você nem olha pra mim? Isso fez ela levantar o rosto. Finalmente. Mas não tinha calor nenhum no olhar. Só defesa. Só cautela. Porque toda vez que eu olho pra você, ela disse, eu ouço o que você falou. Meu peito apertou na hora. Emily, você me fez sentir nojenta, ela continuou, com a voz estável, mas pesada. Como se eu fosse algum tipo de contaminação que você precisa evitar. Não foi isso que eu quis dizer. Então o que foi? Eu abri a boca e fiquei sem resposta por um segundo. Porque como é que eu explicava aquilo sem piorar tudo? Eu só estava preocupado com higiene. Só isso. Ela deu uma risada curta, sem humor. Higiene? Sim. Eu trabalho num hospital, ela disse, agora com a voz mais alta. Eu sigo o protocolo de higiene o dia inteiro. Eu lavo as mãos o tempo todo. Troco luva entre pacientes. Sei exatamente como isso funciona. Eu sei que você sabe. Então por que você age como se eu estivesse trazendo a peste negra pra dentro de casa? Eu não tô fazendo isso. Tá sim, ela cortou. Você literalmente falou pra eu dormir em outro lugar porque não queria eu na mesma cama que você. Ouvir daquela forma, na perspectiva dela, fez tudo soar ainda pior. Eu não queria o uniforme na cama. Eu falei mais baixo. Mas você falou comigo, ela respondeu, mais calma agora, o que doeu ainda mais. Não falou com o uniforme, não falou com o hospital, falou comigo. Aquilo me deixou sem saída, porque ela tinha razão. Ficou um silêncio pesado entre a gente. Eu aprecio o que você faz, eu falei depois de alguns segundos. De verdade, eu admiro você. Eu só... Você fala isso? Ela interrompeu, balançando a cabeça. Mas não parece. E ali estava. Não era raiva, não era birra. Era mágoa. Uma mágoa silenciosa, profunda. Eu passo 12 horas cuidando de gente, ela disse. E a voz dela começou a tremer de leve. Tem dia que eu nem sento. Eu lido com coisa que você nem gosta de imaginar. E quando eu finalmente chego em casa, eu só quero deitar. Só isso. Só quero apagar por algumas horas. Eu engoli seco. Eu não tô pedindo pra você correr uma maratona. É só um banho rápido. Você sabe o que é ficar em pé no chuveiro depois de um plantão desses? Ela perguntou. Sabe o que é mal conseguir manter o olho aberto? Sabe o que é querer sentar no chão do box e dormir ali mesmo? Eu não sabia. E naquele momento eu percebi o quanto eu não entendia da realidade dela. Eu não tô dizendo que você tá errado por querer uma cama limpa. Ela continuou, agora mais baixa. Mas o jeito que você falou... O jeito que você me olhou... Ela parou por um segundo. Me fez sentir como se eu fosse uma coisa suja que você não quer perto. Essa frase ficou no ar. Pesada. Mais pesada que qualquer grito. Porque isso era a última coisa que eu queria que ela sentisse. A última. Desculpa, eu falei. E eu tava falando sério. Mas desculpa nenhuma parecia capaz de costurar aquilo. Ela sentiu de leve, como quem ouviu, mas ainda não conseguiu aceitar. Eu preciso ir. Ela pegou a bolsa. Depois a gente se fala. E saiu. De novo? Me deixando parado ali na cozinha, com a sensação de que eu tinha deixado passar a chance exata de consertar tudo. Naquela noite, eu sentei sozinho na sala e fiquei olhando para o sofá onde ela vinha dormindo. E foi a primeira vez que eu realmente me questionei. Não de leve. De verdade. Eu estava sendo razoável? Ou eu estava tão fixado nesse ponto específico que simplesmente ignorei tudo que ela estava vivendo? Aí eu entrei num buraco. Comecei a pesquisar. Artigo sobre contaminação cruzada. Artigo sobre higiene hospitalar. Texto de enfermagem. Relato de profissional de saúde. Discussão em fórum. Blog médico. Tudo. Alguns lugares diziam que o ideal era mesmo chegar em casa, trocar de roupa e tomar banho logo. Outros diziam que o risco real de transmissão, seguindo precauções básicas, era relativamente baixo. Alguns profissionais levavam isso super a sério. Outros diziam que não dava para viver em estado de medo o tempo todo. Nada era preto no branco. Nada me dava a resposta clara que eu queria. E isso só piorou, porque eu queria uma verdade absoluta. Eu queria uma resposta que dissesse: você está certo ou você está errado. Mas o que eu encontrei foi cinza. Muito cinza. E em algum ponto dentro desse cinza, nosso relacionamento estava desmoronando. Algumas noites depois,
Tudo chegou em outro ponto de ruptura. Ela voltou mais tarde do que o normal. Eu ouvi a chave na porta. Passos lentos. A bolsa caindo no chão. Eu saí do quarto. Ela estava acabada. Acabada mesmo. Olhar vazio. Rosto sem cor. O corpo inteiro com aquela energia de quem já usou tudo o que tinha no dia. Oi, eu falei baixinho. Ela fez um aceno mínimo com a cabeça e começou a andar em direção ao sofá, ainda de uniforme, sem banho. Meu peito travou na hora. Lá vamos nós de novo. Emily, eu falei, parando ela. Ela nem virou. Por favor, não. A gente pode só... Eu falei, por favor, não. A voz dela falhou um pouco naquela última palavra. E foi aí que eu percebi uma coisa diferente. Ela não estava irritada. Ela estava no limite. Eu não consigo fazer isso hoje, ela sussurrou. Eu não tenho mais nada. Aquela era a minha deixa. Era o momento de recuar, de deixar pra lá, de simplesmente enxergar o ser humano na minha frente, de abraçar, de falar, vem cá, de lembrar o que realmente importava. Mas eu hesitei. E nessa hesitação, o pensamento velho voltou. A cama, os lençóis, o uniforme, tudo aquilo que eu vinha alimentando há semanas. E eu percebi que estava numa encruzilhada. Insistir de novo e talvez perder ela de vez. Ou deixar passar e continuar vivendo com algo que me consumia. E eu não sabia qual dessas escolhas ia me machucar mais. Eu queria muito poder dizer que escolhi certo. Queria dizer que fui até ela, abracei, pedi desculpa, mandei o banheiro pro inferno e falei, vem dormir comigo. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fiquei parado, dividido entre o que eu sentia e o que eu chamava de certo. E cometi o mesmo erro outra vez. Você devia tomar banho primeiro. No segundo em que eu falei, eu soube. Soube que tinha empurrado longe demais. Dessa vez, ela nem se virou de imediato. Ficou parada, imóvel. E por alguns segundos, o apartamento ficou mudo. Aí houve uma respiração curta, trêmula. Não era raiva, não era impaciência. Era pior. Ela virou devagar. E quando eu vi o rosto dela, meu estômago caiu. Os olhos estavam vermelhos, brilhando como se ela tivesse passado horas segurando tudo. E eu tivesse acabado de quebrar o último pedaço de força que restava. Eu acabei de te dizer que não tenho mais nada, ela falou baixinho. Eu sei, mas... Mas o quê? Ela cortou, com a voz tremendo. Mas a sua cama é mais importante do que eu agora? Não, não é isso. Porque é isso que parece, ela disse, toda vez. Eu tentei dar um passo na direção dela, mas ela recuou automaticamente. E aquilo me machucou mais do que qualquer palavra. Eu não tô escolhendo a cama em vez de você, eu falei. Tá sim, ela sussurrou. Você continua escolhendo. E de repente, toda a lógica em que eu tinha me apoiado começou a parecer pequena. Mesquinha até. Como se eu tivesse transformado uma preocupação real em algo muito maior e muito mais cruel do que precisava ser. Eu sinto que tô sempre falhando com você, ela continuou, enxugando os olhos rápido, tentando não desabar. Como se não importasse o quanto eu trabalhe, o quanto eu esteja destruída, nunca é suficiente. Isso não é verdade. Então por que você me faz sentir assim? Essa pergunta me atravessou de um jeito que nenhuma discussão tinha atravessado. Porque eu não tinha uma boa resposta. Eu tinha justificativas. Tinha lógica. Tinha medo. Tinha desconforto. Mas nada disso resolvia o fato de que naquele momento, a pessoa que eu amava estava na minha frente, se sentindo insuficiente. Desculpa, eu falei de novo. Só que dessa vez, soou fraco. Não porque eu não quisesse dizer, mas porque eu estava começando a perceber que desculpa nenhuma ia apagar o estrago já feito. Ela balançou a cabeça devagar. Você ainda não entendeu, ela disse. Isso não é mais sobre banho. Eu sabia. Eu só não sabia consertar. Você não me enxerga, ela continuou. Você enxerga o que eu posso trazer da rua, do hospital, do trabalho. Você enxerga um problema que precisa controlar. Eu não tô tentando te controlar. Parece que tá, ela respondeu. Você me deu um ultimato. Ultimatum. De novo essa palavra. E cada vez que eu ouvia, ela soava pior. Eu tava frustrado, eu admiti. E eu tava esgotada, ela respondeu. Silêncio. Pesado. Difícil. Quase final. Eu não consigo continuar assim, ela disse depois de alguns segundos que pareceram minutos. Meu coração despencou. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que eu não consigo voltar para casa e sentir que preciso escolher entre descansar e ser aceitável para você. Não é isso que eu quero. Mas foi isso que você criou, ela disse. E eu não conseguia argumentar. Porque no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Eu preciso de espaço, ela acrescentou num tom baixo. E ali estava. O momento que eu vinha temendo desde o começo.
Quanto espaço? Eu perguntei, com a voz mais tensa do que eu gostaria. Eu não sei, ela respondeu. Só sei que eu não consigo lidar com isso agora. Ela pegou algumas coisas. O celular, um carregador, o moletom, uma nécessaire pequena. Nada dramático, nada cinematográfico. Sem gritos, sem porta batendo, sem discurso final. Só um afastamento calmo. E isso machucou ainda mais. Pra onde você vai? Eu perguntei. Pra casa de uma amiga. Uma pausa. Eu só preciso respirar. Respirar. Longe de mim. Eu te aviso quando chegar. E ela passou por mim, perto o suficiente para eu encostar nela, perto o suficiente para eu segurar a mão dela, perto o suficiente para eu dizer qualquer coisa que talvez fizesse diferença. Mas eu não disse, porque eu não sabia mais o que dizer. A porta se fechou com um clique suave. E pronto. Eu estava sozinho. O apartamento ficou diferente de novo. Mas dessa vez, não era só silêncio. Era vazio. Um vazio concreto. Eu fui até o quarto e fiquei olhando para a cama. A mesma cama que eu quis tanto proteger. A mesma cama que eu tratei como se fosse um limite sagrado. A mesma cama que eu usei como argumento. E naquele momento, ela não significava absolutamente nada. Porque ela não estava ali. Naquela noite, eu não dormi. Nem por um minuto. Fiquei deitado encarando o teto, revivendo tudo. Cada frase, cada tom de voz, cada oportunidade perdida de pausar em vez de insistir. Cada vez que eu escolhi empurrar em vez de acolher. E foi a primeira vez que eu parei de me perguntar: eu estava certo? E comecei a perguntar: valeu a pena? Porque sim. Talvez eu tivesse um ponto. Talvez minha preocupação não fosse completamente absurda. Talvez eu não fosse um lunático por não querer roupa de hospital na cama. Mas e daí? O que isso mudava agora? Ela tinha ido embora. Na manhã seguinte, eu acordei com uma mensagem. Tô bem, só preciso de um tempo. Só isso. Sem te amo. Sem coração. Sem carinho. Sem nada. E ali eu percebi que a gente tinha cruzado a linha de uma simples discussão doméstica. Aquilo tinha virado uma crise de verdade. Talvez até algo irreversível. E a pior parte era não saber qual era o próximo passo. Eu pedia desculpa de novo? Eu mantinha meu ponto? Eu explicava melhor? Eu respeitava o espaço dela e esperava? Todo o caminho parecia errado. Todo o caminho parecia arriscado. Todo o caminho parecia capaz de empurrar ela mais um pouco para longe. E pela primeira vez, desde o começo de tudo, eu não estava pensando em germes, nem em uniforme, nem em menção, nem em cama, nem em estar certo. Eu estava pensando em perder ela. E percebendo que talvez eu já tivesse começado. A primeira noite sem ela em casa foi estranha. A segunda foi pior. Na terceira, começou a parecer real. Como se aquilo já não fosse mais uma briga. Era distância. Distância de verdade. Daquelas que, se você não fizer nada, vão virando um novo normal. Eu tentei mandar mensagem algumas vezes. Nada enorme. Nada sufocante. Coisas simples. Oi, como você tá? Conseguiu descansar? Desculpa pelo jeito que eu lidei com tudo. Ela respondia, mas era diferente. Frio. Educado. Curto. Como se ela estivesse falando com um colega de trabalho. Tô bem. Sim. Obrigada. Sem calor. Sem intimidade. Sem nós. E a cada resposta sim, meu peito apertava mais, porque eu sentia ela escapando entre os dedos, palavra por palavra. Alguns dias depois, eu não aguentei mais. Eu precisava ver ela, não por tela, não por mensagem, ao vivo. Eu perguntei se a gente podia se encontrar. Ela demorou horas para responder. E nessas horas minha cabeça foi para todos os lugares possíveis. Talvez ela não quisesse mais me ver. Talvez já tivesse decidido terminar. Talvez eu estivesse insistindo no relacionamento que já tinha quebrado. Talvez ela só estivesse tentando achar o jeito menos doloroso de me dizer que acabou. Aí finalmente o celular vibrou. Pode ser, mas rapidinho. Esse rapidinho doeu. Porque sou temporário, cauteloso, como se ela já estivesse emocionalmente com o pé pra fora. A gente marcou num café pequeno, perto do apartamento da amiga dela. Lugar neutro. Nem a nossa casa, nem um lugar cheio de memória nossa. Quando eu entrei, vi ela na mesma hora, sentada perto da janela, cabelo solto, roupa comum, sem uniforme, sem pressa, só ela. E por um segundo, meu coração quis acreditar que tudo podia voltar ao normal, que eu ia sentar, pedir desculpa, ouvir ela e a gente ia se encontrar de novo. Mas quando eu cheguei mais perto, eu vi a distância, no jeito de sentar, no jeito de me olhar, no jeito de segurar o copo. Ela me deu um sorrisinho pequeno. Educado. Não era o sorriso que eu conhecia. Não era o sorriso que me desmontava. Era quase um sorriso social. Oi, ela disse. Oi. Eu sentei na frente dela. E por alguns segundos,
A gente não falou nada. Só o barulho da máquina de café. Gente conversando. Talher batendo em xícara. O mundo funcionando normalmente, enquanto o meu parecia suspenso. Eu tô feliz que você veio, eu falei por fim. Ela assentiu. Eu também. Outro silêncio. Meu Deus, como tudo tinha mudado. Eu pensei muito nesses dias, eu falei. Eu também. Eu não quero que isso acabe, eu disse. Mais rápido do que eu pretendia. Ela olhou para baixo. Mexeu no copo. Depois falou. Eu também não. Aquilo me deu uma esperança pequena. Muito pequena, mas real. Só que logo em seguida, ela completou. Mas eu também não consigo voltar para o que estava antes. E essa esperança ficou frágil de novo. Eu não tô pedindo isso, eu falei rápido. Eu só quero que a gente entenda como seguir. Ela levantou o olhar. E pela primeira vez desde a briga, eu vi algo diferente no rosto dela. Não só mágoa, não só defesa. Tinha conflito, tinha saudade, tinha cuidado, tinha um resto de vontade. Ficando na casa da minha amiga, ela começou devagar. Eu consegui respirar. Essa palavra de novo. Respirar. Como se estar comigo tivesse virado sufoco. Mas eu precisava ouvir. Eu não percebi que estava te fazendo sentir assim, eu falei. Eu sei que você não fez por mal, ela respondeu. Mas aconteceu do mesmo jeito. Eu assenti. Porque, de novo, ela estava certa. Eu conversei com uma colega do hospital sobre isso, ela disse. Sobre a gente? Sobre a situação. E o que ela falou? Emily soltou um meio sorriso de canto. Ela riu. Eu franzi a testa. Riu? Não de deboche, ela explicou. Só falou que isso acontece mais do que parece. Parceiro de profissional da saúde às vezes fica muito ansioso com contaminação. Eu me mexi na cadeira, porque aquilo soou dolorosamente familiar. Ela disse que você não é maluco, Emily acrescentou. Mas também disse que esse medo não pode virar regra, cobrança ou controle. Controla. De novo essa palavra. Eu não queria controlar você, eu falei. Eu sei, ela respondeu com calma. Mas intenção e impacto não são a mesma coisa. Essa frase bateu forte, porque era verdade. E eu não tinha como escapar dela. Eu acho que você estava com medo, ela continuou. E em vez de falar do medo, você transformou isso numa regra. Uma regra. Um ultimato. Um teste? Eu fiquei olhando para ela, absorvendo aquilo. Eu só queria me sentir confortável na minha própria cama. Eu falei num tom baixo. E eu queria me sentir segura quando chegasse em casa, ela respondeu. E foi aí que a ficha caiu de verdade. A gente não estava brigando pela mesma coisa. Eu estava brigando por conforto. Ela estava brigando por segurança emocional. Eu queria me sentir limpo. Ela queria se sentir acolhida. Eu queria proteger um espaço. Ela queria não ser tratada como ameaça dentro desse espaço. E no final, nenhum dos dois ganhou. Eu não quero que você sinta que não pode voltar para casa, eu falei. E eu não quero sentir que preciso merecer meu lugar na cama, ela respondeu. Silêncio. Mas dessa vez era diferente. Não era um silêncio hostil. Era um silêncio honesto. Um silêncio de duas pessoas finalmente enxergando o centro real do problema. Então o que a gente faz? Eu perguntei. Ela respirou fundo. Acho que a gente precisa achar um meio termo. Meu coração levantou um pouco. Que meio termo? Ela pensou por alguns segundos. Nos dias em que eu chegar completamente destruída, eu preciso que você confie em mim e não me pressione. Eu ouvi. De verdade? E nos dias em que eu tiver energia, eu faço o esforço de tomar banho antes de deitar. Aquilo me pareceu justo. Mais do que justo. Parecia humano. Parecia algo construído por duas pessoas que ainda queriam ficar. Eu consigo fazer isso, eu falei. Ela assentiu, mas depois acrescentou. Só que tem mais uma coisa. O quê? Você precisa parar de me fazer sentir suja. Essa era a parte mais importante de todas. Mais importante que banho. Mais importante que lençol. Mais importante que cama. Mais importante que estar certo. Eu vou parar, eu falei na hora. Eu sinto muito por ter feito você se sentir assim. Nunca foi assim que eu vi você. Ela me olhou por alguns segundos, como se tentasse decidir se acreditava. Eu estava preso demais na minha cabeça, eu completei. E deixei isso sair do pior jeito. Ela assentiu devagar. Eu percebi. E, pela primeira vez em muitos dias, nós dois soltamos um pouco o ar. Não como quem resolveu tudo, mas como quem finalmente abriu uma janela num lugar que estava sem respirar. Eu sinto sua falta. Eu falei baixo. O rosto dela amoleceu. Eu também sinto a sua. Aquilo quase me desmontou ali mesmo. Porque me lembrou do quão perto eu tinha chegado de perder uma coisa muito maior
do que uma discussão sobre higiene. A gente ficou ali mais um tempo, conversando, sem competir, sem se defender o tempo todo, sem transformar cada frase em prova, só conversando, como a gente fazia antes. Ela me contou um pouco dos dias na casa da amiga. Eu contei um pouco do silêncio da casa. A gente falou do medo, do cansaço, da mágoa, da forma errada como eu escolhi insistir, da forma como ela se fechou para se proteger. A gente não romantizou nada, não fingiu que estava tudo bem, não saiu dali milagrosamente curado. Ainda tinha dor, ainda tinha desconfiança, ainda tinha aquele cuidado de não pisar no mesmo lugar que já tinha afundado, mas já não era o mesmo abismo. Quando a gente levantou para ir embora, ainda existia uma distância entre nós. Só que ela já não parecia intransponível. Parecia uma ponte em construção. Lenta. Frágil. Mas possível. E, sinceramente, naquele momento, isso já era tudo que eu precisava. Não perfeição. Não garantia. Não uma resposta pronta dizendo quem estava certo e quem estava errado. Só a chance de tentar de novo com mais compreensão do que ego. Porque às vezes esse é o ponto. Que a gente demora demais para aprender. Às vezes, estar tecnicamente certo não salva nada. Às vezes, você até tem um argumento válido, até tem lógica, até tem motivo, mas escolhe tão mal a forma, o timing e o peso com que joga aquilo na pessoa que ama, que o problema deixa de ser o argumento. Vira a ferida, vira a sensação. Vira o jeito como ela se sentiu quando mais precisava de acolhimento. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Talvez eu não estivesse completamente errado por me incomodar, mas eu definitivamente errei no jeito. Errei no tom. Errei na insistência. Errei em transformar um medo meu numa cobrança dela. Errei em esquecer que, antes de enfermeira, antes de uniforme, antes de protocolo, antes de qualquer coisa, ela era a mulher que eu amo. Chegando em casa quebrada, querendo só ter onde cair. E eu transformei esse lugar em tensão. Então agora eu te pergunto de verdade. Se você estivesse no meu lugar, você teria mantido sua posição como eu mantive? Ou teria agido diferente desde o começo? Me conta o que você acha, porque eu tô sendo sincero. Eu ainda tô aprendendo com essa história. E se você já viveu uma situação em que uma coisa pequena foi crescendo, até virar algo muito maior do que parecia, então você sabe exatamente do que eu tô falando. Às vezes, não é o tamanho do problema que destrói a paz. É o que a gente projeta em cima dele. É o que a gente deixa ele representar. É o momento em que para de ser sobre lençol, uniforme, banho ou cansaço e passa a ser sobre respeito, acolhimento, medo e pertencimento. Então, fica por aqui. Porque tem muitas outras histórias assim. Histórias em que ninguém é totalmente inocente. Ninguém é totalmente cruel. E o que quebra tudo, quase nunca, é só o problema em si. É a maneira como duas pessoas se perdem tentando provar que estão certas.